Olá, eu me llamo Neris Mariano, soy del cuarto semestre Grupo 1. Yo voy a hablar sobre regulación de la expresión génica. Todos sabemos que a informação genética de uma célula está presente em ADN. Sabemos também que as células procariotas, que são as células da bactéria, vão conter milhões de nucleótidos. E as células de eucariotas, que são as células de seres humanos, irão conter bilhões de nucleótidos. Mesmo as células tendo diversas informações genéticas, apenas uma fração do gene irá ter uma característica fenótica. Existem também 10.000 tipos de célula. Entre esses tipos de células, temos as neurônios e os linfocitos, que apesar de ser células totalmente diferentes que ficam localizadas em locais diferentes, têm funções também diferentes, as duas têm uma coisa igual, que tem um tipo de gene que juntos irão compor um genoma. Por isso se creia que as células perdiam os genes quando os genomas se diferenciavam. Agora se sabe que as células são multicelulares e elas ajudam a sintetizar o ARN mensageiro. Ele vai se sintetizar com a ajuda de diversas proteínas que contêm em la célula. Agora vou falar sobre regulação da expressão gênica. Acredita-se que o princípio fundamental biológico das células, no qual as propriedades biológicas delas se caracterizam pela quantidade de proteínas que elas irão conter. O término expressão gênica se refere ao processo que um gene irá codificar sua informação e com isso ele vai levar essas informações codificadas a um ARN funcional. A expressão de um gene se empieza pelas transcrições controladas de proteínas, que são conhecidos como os fatores transcricionais. O que são fatores transcricionais? São uniões de proteína que, juntamente com um gene, ele consegue controlar o incêndio e o incendido, e o apagado de um gene. Os genes, eles conseguem construir informações desde seu início, que é sua criação, até seu término. Agora, eu vou falar sobre os níveis de controle da expressão gênica. O primeiro nível é pré-transcrição. Segundo, transcrição. Níveis de processamento. Quarto, transporte de ARN ao citoplasma. Quinto, tradução de ARN mensageiro. Sexto, degradação de ARN mensageiro. Sétimo, modificações pós-traducionais. Agora vou falar sobre o nível pré-transcricional. O nível pré-transcricional é quando a estrutura de um gene vai se cambiar e se tornar transcrito. Isso é um câmbio conformacional, que é o primeiro câmbio da expressão gênica. Aqui vou dar um exemplo. Temos uma célula eucariota. Em núcleo da célula eucariota, temos um octômero de histona. Esse octômero de histona, ele vai se transformar em um nucleossomo. Para que isso aconteça, ele tem que sair do enlace desse ADN, porque acá podemos ver que ele está ao redor do octômero, impedindo assim a transcrição. Para que a transcrição aconteça, o ADN ele terá que se desprender do octômero. Só assim o processo pode ser realizado. Bueno, cada uma das histonas tem uma cadeia que se chama amino terminal. Que são estas cadeias acá que estão representadas acá. E esse é um grupo de estomas visto mais próximo, que é cá. E essa cadena
serve principalmente como uma cola para atrair o ADN. Por isso, neste caso aqui, há os ADNs involucrados em la cadeia de octômero de histona. Na histona também encontramos enzima que ajudam o acetilo e a lisina a grudar em lo histona. O nome dessa enzima é o acetil transferasa. Como eu falei, ela ajuda o acetilo e a lisina a ligar em la. Existe também a união transcripcional de RNA, que se chama coativador. Esse coativador, ele vai acetilar a histona e com isso vai liberar ADN e também perder sua carga positiva, e esse ADN que foi liberado vai em busca de uniões para assim começar este processo. Vou falar agora sobre o nível transcripcional. O que é? É o controle da expressão de um gene a nível transcripcional. Esse nível é composto por dois elementos, o cis e o trans. O cis geralmente é a sequência que compõe um ADN, que é promotor, o enlace e o silêncio. E o trans é uma sequência de ADN juntamente com os fatores transcripcionais. Esses elementos apareceram em o ano de 1950. E esses dois elementos, eles têm uma função específica tanto nas células procariotas como nas células eucariotas. E nas células procariotas, eles têm uma função mais sensível, e nas eucariotas têm uma função mais complexa. Agora vou falar sobre o controle transcripcional em las células procariotas. Em las bactérias, a maioria dos genes que estão relacionados com o metabolismo estão agrupados em os operones. Um operon ele vai se definir como um fragmento de ADN que vai conter genes das proteínas que participam da mesma via metabólica. O operon que mais conhecido é o LAC de Escherichia coli. Esse operon ele vai ser um dos exemplos clássicos da regulação gênica. Este operon ele vai se encarregar de metabolizar lactose para obter energia. Na ausência da lactose no meio, o gene se opera, ele vai operar o LAC que se encontra posto na bactéria. Este operolac vai conter 3 tipos de gene, que é o Z, o Y e o A. O gene Y ele vai codificar a permesa para que ocorra a lactose, que vai produzir e inserir lactose na célula. O gene A ele vai codificar para que a enzima tiogalactosa transacetilasa eliminada das células, que ele vai eliminar os tiogalactocidos, que são eliminados juntamente com a lactose. E também o gene Z ele vai se codificar para a beta-galactosidasa, que ele é uma enzima que vai conter o triglicídico da lactose. No funcionamento do operador LAC tem uma enzima que se chama repressor, que também atua no funcionamento desse controle transcripcional. Agora vou falar sobre o controle transcripcional em las células eucariotas. Alguns promotores são sensíveis e estão regidos por um só sinal, e outros promotores são mais complexos e têm uma variedade de sinais que atuam como pequenos processadores que integram esses sinais, controlando assim o incêndio e o apagado de los os fatores transcripcionais que se unem são os que nós conhecemos. Os fatores transcripcionais são
divididos em dois grupos, que são generales e os específicos. Os generales comunes com todos os genes que se juntam com a ARN polimerasa, e os específicos eles se unem a sítios específicos. O transcricional pode controlar vários genes ao mesmo tempo, já que a sua constituição pode estar presente no ADN. Os primeiros genes estudados são os genes virales, que são aqueles que codificam para obter a regulação do ciclo celular. Todos os genes contêm o mesmo tipo de sequência, que é a sequência altamente conservada, denominada carratata, que é timina, timina e adenina, que se encontra de 25 a 35 pares por base. E também existem genes que se transcrevem constantemente, que são denominados de genes de expressão constitutiva. Por exemplo, temos o gene gliceraldeído 3-fosfato desidrogenasa. Temos também a beta-quitina e o ARN ribossomal 18S. A transcrição da maioria dos genes eucariotes se regulam por conta dos potenciadores ou enlace ou inibidores e silêncio, que se localizam a 100 milhas de base de distância do sítio do início da transcrição. A regulação da transcrição em eucariotas é muito mais complexa do que das procariotas, principalmente por conta desses dois fatores. A primeira razão é que os fatores transcricionais atuam em uma distância do sítio de transmissão. E a segunda é que o ARN polimerasa das células eucariotas, conhecido também como ARN polimerasa 2, eles juntamente com proteínas mais ou menos de 15 fatores, eles formam os fatores generais de transcrição. A ARN polimerasa eucariota por si só não pode gerar transcrição ou conduto das proteínas acessórias, conhecidas como fatores generais das transcrições. Essas proteínas são TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H e TF2. Para associar a ARN polimerasa 2, elas vão formar uma coordenada de promotores de los genes e assim insistir na união da ARN polimerasa. Os fatores de transcricional formados por duas proteínas são a TBP, Tata-Binding Protein, e a TAF, que é a TBP Associate de fatores. Depois de incorporar os fatores TF2A e TF2, só então a ARN polimerasa 2, formando um complexo por TF2F, se une ao promotor. Uma vez reunidos todos esses elementos, eles vão liberar todos os componentes do complexo aos fatores generais de transcrição e iniciar a transcrição de um gene determinado. O fator transcricional induzível é um grupo de fatores transcricionais que podem atuar como ativadores e estimulam a transcrição de los genes e como repressores que a inibem. Um só gene pode controlar mediante a união de vários fatores transcricionais. Por outro lado, cada tipo de célula tem um padrão característico da expressão de genes, determinado pelo grupo de fatores transcricionais induzidos, especialmente em las células. A isso se conhece como expressão celular específica ou tecido específico. Estrutura dos fatores transcricionais. Devido aos fatores transcricionais são proteínas, sua análise conformacional e cristalógrafos são proteínas que dominam estruturas similares que permitem unir o ADN a outros fatores transcricionais de forma descomplexas que regulam os genes. As possíveis estruturas que podemos observar em los fatores transcricionais são 4. A hélice, volta hélice, a hélice, asa hélice, o dedo de zinc e os hiper de leucinas. A hélice e volta hélice foram as primeiras proteínas de união de ADN que reconheceram, e a maioria das proteínas que se unem ao ADN tem essa conformação. A hélice e asa hélice, ela é uma estrutura que se consta de uma alfa-hélice
conectada a uma horquilha em outra alfa-hélice pouco ou mais grande, formando odímeros ou heterodímeros. O de zinc é o terceiro grupo de proteínas, que é formado por uma estrutura de alfa-hélice ou uma beta-plagada, ou duas alfa-hélices unidas por duas uniões de átomos, que representam uma forma de um ou mais deles. Os índices de leucina, a maioria dos fatores transcricionais com essa estrutura formam odímeros para lograr uma união mais forte de ADN, para facilitar a presença de resíduos de lisina em los monômeros alterados a cada 7 ou 8 aminoácidos. Ativação de los fatores transcricionais. A atividade de los fatores transcricionais se regula em sua maioria pelas pós-transcricionais, que quer dizer que as proteínas que se produzem permanecem inativas até que não recebem um sinal de ativação, ou seja, um estímulo. A ativação do mecanismo pode ser por esses 5 fatores, que são os seguintes: transcrição, união ligando-receptor, fosforilação, formação de complexos e liberação de inibidor. A transcrição é quando o fator transcricional só sintetiza quando ele necessita. E a união de ligando-receptor é um fator que se requer da união de o ligando para ativar-se. A fosforilização é o mecanismo mais comum para a ativação dos fatores transcricionais, que consiste na adição de um grupo fosfato por acinasa e aminoácidos por serina e treonina do fator transcricional. A formação de complexo é o acoplamento de várias proteínas como resultado de um fator transcricional ativo com capacidade de migrar o núcleo até o início do ADN. Liberação de inibidor é quando o fator transcricional se encontra inativo por um inibidor. Olá, meu nome é Jéssica e eu vou fazer agora uma complementação do tema regulação da expressão génica. Como vocês já sabem, a regulação da expressão génica é como a célula controla quais genes entre os inúmeros genes presentes em seu genoma será ativado. A expressão génica é um processo fundamental para a continuação das atividades metabólicas. A expressão génica pode ser regulada por meio de várias etapas. Mecanismos por los quais pode ser regulada a expressão génica: pré-transcricional, transcrição, atenuação da transcrição, processamento do ARN, edição do ARN, transporte do ARN, tradução, adição de grupos químicos ou proteínas, inibidores da tradução, degradação de ARN, interrupção da tradução. Hablando agora sobre a regulação mediante potenciadores, em 1979 se identificaram certas sequências de nucleótidos em os promotores de genes eucariotes, as que se les chamaram potenciadores. Estas sequências servem como sítio de anclagem de fatores transcricionais induzíveis. Desta forma, a região em ele ADN que se controla a expressão de um gene está conformada por o promotor e um ou mais potenciadores. Agora, através deste quadro, eu vou falar um pouco mais sobre a que se refere estes mecanismos por los quais pode ser regulada a expressão de um gene. Controle pós-transcricional, metilação de histona H3, acetilação de histonas. Atenuação da transcrição. O ARN nascente adquire uma conformação especial que impede que a ARN pol continue sua síntese. Processamento do ARN, eliminação diferencial de histones e conservação de exones. Edição do ARN, modificação de uma ou mais bases em um ARN maduro. Transporte do ARN, por señales específicas, o ARN é exportado ao citoplasma.
Traducción, reconocimiento de las secuencias específicas en URNM por factores de la traducción. Adição de grupos químicos ou proteínas, formação de proteínas compostas. Inibidores de la traducción, união de proteínas inibidoras ao extremo 5 de URNM. Degradação de la RNM, eliminação de la cola de poli-A. E la interrupção de la tradução. O processo de síntese de proteína, uma vez iniciado, deve ser terminado. Em casos especiais, um processo denominado recodificação traducional pode alterar o processo de tradução, que é a modificação do marco da leitura que genera um codão de paro prematuro.